Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. A paz do Senhor Jesus. Estaremos durante os próximos dias trazendo uma palavra sobre a origem do Natal, uma abordagem bibliocêntrica e histórica. Esta mensagem limita-se a relacionar de forma apenas introdutória e sintética alguns contextos históricos que permeiam as origens desta festa pagã, que ardilosamente foi introduzida no seio do cristianismo por volta do século V da nossa era. Sejam os cuidados de cada coração apresentados ao Espírito Santo de Deus, que sua revelação ilumine as mentes e almas, permitindo que jamais sejamos apenas frutos de sistemas religiosos, mas antes autênticos e vivificados servos do Deus vivo, cuja palavra não se dobra às convenções religiosas humanas. Que estas mensagens sejam úteis à vossa transformação e edificação no poder de Jesus, o ressurreto. Hoje, a introdução. Nos próximos dias falaremos sobre por que 25 de dezembro, por que Papai Noel, por que a árvore de Natal, qual é a verdadeira data do Natal, quem eram os magos e, por fim, qual o significado do Natal. Em Salmos 119, versículos 104 e 101 diz: Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para apenas observar a tua palavra. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque maldita é a abominação. Muito bem, nós não podemos deixar de analisar os princípios básicos que norteiam a compreensão desta importante manifestação religiosa mundialmente conhecida. A celebração do Natal tem origem no paganismo e foi cristianizada por motivos políticos, sob os conflitos religiosos que marcaram o fim do Império Romano, e até hoje vem sendo reproduzida, enaltecendo indiretamente ou diretamente a idolatria dos rituais pagãos. E é exatamente por isso, está semeando a corrupção espiritual que marca os seus princípios. Uma questão muito interessante, meu irmão e irmã, é a seguinte: por que os apóstolos jamais celebraram uma reunião de Natal? Você já pensou nisso? Já imaginou por que os apóstolos jamais celebraram uma reunião de Natal? Simples, porque seu fundamento era o Jesus ressurreto, e não as tradições antigas carregadas de adoração ao Deus Sol e sua fecundidade, sobras das colheitas, conforme 1 Coríntios 3,11, que diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus, o nosso eterno Salvador. Ou seja, os ensinos de Jesus e o poder de sua soberana palavra eram muito mais importantes para os apóstolos do que as tradições religiosas de sua família, de seus amigos e da sua sociedade. Exatamente por isso não havia qualquer celebração natalina durante o primeiro, o segundo e o terceiro séculos. Somente no fim do quarto século, exatamente no ano 313 da nossa era, o imperador Constantino obrigou que todos se convertessem ao cristianismo, ou seja, não conversão, mas uma decisão. Foi por decreto. Foi nesse momento da história que inúmeros sacerdotes pagãos vieram para as igrejas cristãs com suas práticas e tradições idólatras e satanistas. Esse fato foi fundamental para o início da celebração de Natal, uma vez que nos primórdios do cristianismo celebrava-se apenas a Santa Ceia, que é a Páscoa de Nosso Senhor, anunciando sua morte, sua ressurreição e a promessa de sua volta, mas nunca, jamais foi comemorado o seu nascimento. A festa de Natal cristão surgiu de um antigo culto pagão. No dia 25 de dezembro, os pagãos celebravam a grande festa do nascimento do Sol Venerável. Era uma homenagem ao Sol que todos os dias nasce e ilumina os homens.
Esse tipo de religiosidade exercia muita atração nos homens, pois era repleta de rituais e danças promíscuas. Os pagãos invocavam os espíritos da natureza para que estivesse garantido sua fertilidade, sua colheita, sua prosperidade física e material. Logo, esta solenidade do nascimento do sol, do Deus Sol, visava garantir aos homens a prosperidade, a fecundidade e também a vida. Certa vez, o primeiro Papa da história, o Papa Leão Magno, 442, disse, abre aspas, ignoram os pagãos o desapontar da verdadeira luz. Prestam a honra devida aos astros que apenas servem para iluminar o mundo. Note, caro irmão, veja que até os sacerdotes romanos testificam a corrupção dos adoradores em trevas e suas tradições. Algo que nunca deveria ocupar nossos corações. Pelo seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Referência a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A própria data da festividade deve-se exclusivamente à conveniência política e artimanhas do inimigo de nossas almas. Diversas regiões da Europa e do Oriente Médio escolheram dias diferentes para comemorar seu Natal, embora mais tarde aderissem à orientação romana. Assim, a festa era em 19 de novembro no Egito, 20 de maio na Palestina e 6 de janeiro na Etiópia, onde continua em vigor. Sem mencionar as diversas tradições espalhadas pelo mundo, nenhuma fiel à palavra de Deus acerca do Natal. Entre elas, anote, nos países escandinavos, o Natal tem seu início em 13 de dezembro, data em que se comemora o dia de Santa Luzia. Nas festividades desse dia existem tradições natalinas muito peculiares, como uma procissão em que as pessoas carregam tochas acesas. De resto, as tradições de Natal suecas são muito parecidas com as do resto do Ocidente. Para você ter uma ideia, na Finlândia há a estranha tradição natalina de frequentar saunas na véspera de Natal. Outra tradição natalina na Finlândia é visitar cemitérios para homenagear os entes falecidos. Já imaginou? Na Rússia, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro, 13 dias depois do Natal ocidental. Uma curiosidade é que durante o regime comunista as árvores de Natal foram banidas da Rússia e substituídas por árvores de Ano Novo. Segundo a tradição natalina dos russos, a ceia deve ter muito mel, grãos e frutas, mas nenhuma carne. Na Austrália, o Natal é usado para lembrar as raízes britânicas do país, tal como na Inglaterra, a ceia de Natal inclui o tradicional peru e os presentes de Natal são dados na manhã do dia 25. Mais uma curiosidade, devido ao calor, alguns australianos comemoram o Natal na praia. Para os poucos cristãos residentes no Iraque, a principal tradição natalina é uma leitura da Bíblia feita em família. Há também o toque de paz, que, segundo a tradição natalina do Iraque, é uma bênção que as pessoas recebem de um padre. Muito bem, na Inglaterra, as tradições natalinas são levadas muito a sério. Não é à toa, já que o país comemora o Natal há mais de 1000 anos. Presentes de Natal, pinheirinhos decorados e músicas natalinas são mais comuns na Inglaterra que em qualquer outro país do mundo. Reflita comigo. Quando Jesus disse, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele estava condicionando o conhecimento acerca de sua pessoa aos pontos propostos pela palavra de Deus, e somente ela, nada mais. Ainda hoje, precisamos discernir entre as trevas e a luz, e principalmente escolher entre sermos frutos de um sistema religioso ou autênticos e despojados servos do Deus vivo. Quando deixamos nossos filhos admirarem e receberem influências espirituais nocivas, apenas porque o altar é bonitinho, é engraçado, é belo, é glamuroso,
nós estamos participando de estratégias espirituais para a destruição daqueles a quem amamos tanto. Não somos chamados para sepultar nossos filhos no engano da idolatria, mas para levá-los ao fiel temor do Senhor. Reflita comigo. Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 11, 18 e 19. Meu irmão e minha irmã, que esta primeira mensagem introdutória sobre o Natal possa ser útil para a vossa transformação e edificação no poder de Jesus Cristo. Foi apenas uma introdução sobre a origem do Natal. Amanhã nós vamos falar sobre por que o dia 25 de dezembro. Mas antes, quero orar com você. Pai bendito, nós clamamos pelo sangue precioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as tuas palavras, ó Pai bendito, que é poderosa para edificar, salvar, para trazer vida, para nos lavar, possa ter encontrado corações, ó Pai bendito. Senhor, que nós possamos comemorar, Senhor, o nascimento de Jesus todos os dias de nossas vidas. Não só o nascimento, mas principalmente, Senhor, morte, ressurreição, porque nós somos salvos e fomos salvos através da morte de Jesus. Que as tradições religiosas, que as tradições da sociedade, que as tradições paganistas, Senhor, sejam em nome de Jesus jogadas por terra, que nós possamos ficar apenas com a Tua Palavra. Nós oramos e pedimos uma bênção para cada ouvinte, cada família, no nome, no amor e no poder de Jesus. Amém.